Segredos revelados. Descubra como o jejum pode transformar sua vida e trazer respostas de oração poderosas. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra Viva, onde buscamos mergulhar nas verdades da Palavra de Deus e fortalecer nossa caminhada espiritual. Hoje, trazemos um tema poderoso e transformador: o jejum. Sabemos que a prática do jejum é uma disciplina espiritual valiosa que pode trazer resultados significativos em nossa vida de fé. Neste vídeo, queremos compartilhar com vocês algo especial. Além de explorar a passagem bíblica em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, onde Jesus nos ensina sobre o jejum, vamos revelar os 10 motivos que o inimigo odeia que os fiéis pratiquem o jejum. Entendemos que o inimigo não quer que os filhos de Deus experimentem a plenitude do relacionamento com o Pai. Ele se opõe a qualquer prática que nos aproxime de Deus e nos fortaleça espiritualmente. Por isso, é importante estar cientes desses motivos para enfrentar as estratégias malignas e avançar com ousadia no caminho de Deus. Além disso, vamos compartilhar 8 maneiras passo a passo para jejuar de forma eficaz, de modo que suas orações sejam ouvidas por Deus. Acreditamos que o jejum, quando realizado com coração sincero, pode abrir portas espirituais e transformar nossa comunhão com o Senhor. Antes de continuarmos, gostaríamos de pedir a vocês que deixem seu like neste vídeo e se inscrevam no canal Palavra Viva. Dessa forma, vocês serão notificados sempre que compartilharmos conteúdos relevantes para o seu crescimento espiritual. E lembrem-se, não saiam desse vídeo, pois ao final, faremos uma oração sobre o jejum, buscando a presença e a direção de Deus em nossas vidas. Então, preparem seus corações e estejam prontos para receber ensinamentos valiosos sobre o jejum. Vamos juntos explorar as Escrituras, compreender os motivos do inimigo e aprender a praticar o jejum de forma eficaz. Que esse momento seja um marco em sua jornada de fé. Vamos avançar! No livro de Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18 nos diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Agora, meus amados irmãos e irmãs, entenda por que o inimigo odeia tanto que vocês façam o jejum. Primeiro, renovação espiritual. O jejum pode levar a um fortalecimento da comunhão com Deus e uma renovação do espírito, o que pode fortalecer a fé e a resistência espiritual contra as tentações do inimigo. Segundo, discernimento espiritual. O jejum pode abrir os olhos espirituais e aumentar a capacidade de discernir entre o bem e o mal, tornando os crentes mais resistentes às estratégias do inimigo. Terceiro, fortalecimento da oração. O jejum está frequentemente associado à oração intensificada. Quando os crentes se envolvem em oração fervorosa durante o jejum, eles podem experimentar um fortalecimento da sua vida de oração, o que pode impactar negativamente os planos do inimigo. Quarto, quebra de cadeias espirituais. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para quebrar cadeias de vícios, hábitos negativos e influências demoníacas. O inimigo não deseja que os crentes se libertem dessas cadeias. Quinto, aproximação a Deus. O jejum pode trazer uma proximidade maior com Deus e uma maior sensibilidade à sua vontade. Isso pode dificultar os planos do inimigo, que busca afastar as pessoas de Deus. Sexto, despertar espiritual. O jejum pode ser um catalisador para um despertar espiritual na vida dos crentes e na igreja como um todo. Esse despertar pode levar a uma maior influência e impacto na sociedade, o que o inimigo deseja evitar. Sétimo, quebra do poder do inimigo. O jejum pode enfraquecer o poder do inimigo, desmantelando suas estratégias e atividades malignas. Oitavo, aumento da humildade. O jejum, quando praticado com humildade, pode diminuir o orgulho e a soberba, características que o inimigo usa para causar divisões e conflitos. Nono, esse certamente é um dos que o inimigo mais odeia: crescimento espiritual. O jejum pode levar ao crescimento espiritual pessoal e coletivo, resultando em uma igreja mais forte e madura. O inimigo busca enfraquecer e impedir esse crescimento. E o último, o 10º, testemunho impactante. Quando os crentes vivem um estilo de vida de jejum e oração,
eles se tornam um testemunho vivo do poder de Deus. Isso pode inspirar e desafiar outros a buscarem a Deus de maneira semelhante, o que o inimigo tenta evitar. O jejum é uma prática espiritual que pode ser realizada de diferentes maneiras, mas é importante ter em mente que o propósito principal do jejum não é manipular a Deus para que Ele ouça nossas orações, mas sim buscar uma maior intimidade com Ele e estar em sintonia com Sua vontade. Agora veja esse passo a passo. Aqui estão algumas orientações para fazer um jejum que possa ajudar no seu relacionamento com Deus. Determine o propósito. Antes de iniciar o jejum, reflita sobre o motivo pelo qual deseja jejuar. Pode ser buscar orientação, fortalecer sua vida espiritual, interceder por uma situação específica, entre outros. Escolha o tipo de jejum. Existem diferentes tipos de jejum. Pode ser um jejum total, abster-se de alimentos sólidos e líquidos, um jejum parcial, abster-se de certos alimentos ou refeições, um jejum de mídia, abster-se de redes sociais, televisão, etc., ou até mesmo um jejum de atividades específicas. Escolha um tipo de jejum que seja viável e adequado para você. Prepare-se espiritualmente. Antes de iniciar o jejum, dedique tempo para orar, ler a palavra de Deus e buscar direção espiritual. Peça a Deus que revele qualquer área em sua vida que precisa ser tratada e entregue a Ele. Defina um período. Determine a duração do seu jejum, seja por um dia, vários dias, ou um período específico. Certifique-se de considerar sua saúde física e outras responsabilidades diárias ao definir a duração. Mantenha-se hidratado. Se você optar por um jejum de alimentos, é importante manter-se hidratado durante todo o período do jejum. Beba bastante água e líquidos saudáveis. Dedique tempo à oração e leitura da Bíblia. Durante o jejum, reserve tempo para buscar a presença de Deus por meio da oração e meditação na palavra. Esteja aberto para ouvir o que Deus pode querer falar ao seu coração. Seja sensível ao Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo o guie durante o jejum. Esteja disposto a obedecer e seguir a direção que ele lhe der. Tenha cuidado com o orgulho e a ostentação. Jesus nos ensinou a jejuar em segredo, não para sermos vistos pelos outros. Evite orgulho ou ostentação ao falar sobre seu jejum ou demonstrar publicamente sua prática. Lembre-se de que o jejum não é uma forma de barganhar com Deus, mas sim uma expressão de busca, humildade e entrega a Ele. Ele ouve nossas orações independentemente de jejuarmos ou não, mas o jejum pode nos ajudar a nos aproximar dele e nos tornarmos mais sensíveis à sua voz. Agora, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos fazer uma maravilhosa oração. Amado Pai Celestial, hoje nos dirigimos a Ti com humildade e gratidão em nossos corações. Reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que ouve nossas orações e atende aos anseios do nosso coração. Queremos aprender a jejuar corretamente e experimentar a resposta de oração em nossas vidas. Senhor, sabemos que o jejum é uma prática espiritual profunda e significativa. Pedimos que nos capacite a entender tudo o que precisamos saber sobre o jejum. Guia-nos em nosso estudo da Tua Palavra, para que possamos compreender a importância dessa disciplina e a maneira correta de jejuar diante de Ti. Ensina-nos como fazer um propósito de jejum e oração que esteja em linha com a Tua vontade. Derrama a Tua sabedoria sobre nós, para que possamos discernir os momentos certos e os motivos corretos para jejuar. Que nosso propósito seja puro e sincero, buscando a Tua glória e aprofundando nosso relacionamento contigo. Querido Pai, ilumina-nos sobre os benefícios do jejum. Que possamos compreender os efeitos espirituais e físicos que essa prática pode trazer. Conceda-nos a perseverança e a disciplina necessárias para jejuar com propósito, reconhecendo que o diabo não resiste a esse jejum que busca a Tua face. Ensina-nos a jejuar corretamente para Ti. Mostra-nos os passos e os princípios que devemos seguir para que o nosso jejum seja aceitável aos Teus olhos. Que possamos jejuar com o coração quebrantado, buscando a Tua vontade e não apenas nossos desejos egoístas. Ajuda-nos a jejuar com um coração voltado para a humildade, a adoração e a obediência. Querido Deus, guia-nos também no jejum de Daniel. Ensina-nos como podemos seguir o exemplo de Daniel, que se absteve de certos alimentos e buscou a Tua sabedoria. Ajuda-nos a nutrir nossos corpos com alimentos saudáveis, enquanto nos dedicamos ao jejum espiritual que agrada o Teu coração. Dá-nos a sabedoria para entender o propósito de jejuar.
Que possamos perceber que o jejum não é uma maneira de manipular o teu poder, mas sim um meio de nos aproximarmos de ti e nos rendermos à tua vontade. Ajuda-nos a jejuar com coração sincero e a buscarmos a tua direção em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, compreendemos que o poder do jejum está em ti, não em nossas próprias ações. Capacita-nos a aprender tudo sobre o jejum, para que possamos jejuar de maneira correta e eficaz. Que essa prática espiritual nos fortaleça em nossa fé, nos aproxime de ti e nos capacite a viver uma vida de oração poderosa. Ajuda-nos a compartilhar os diferentes tipos de jejum, as práticas de jejum na Bíblia e a relevância da combinação de jejum e oração em nossas vidas. Senhor, sabemos que é o teu desejo que cresçamos em intimidade contigo e experimentemos a resposta de oração. Capacita-nos a transmitir esse conhecimento de forma autêntica e inspiradora, para que outros também possam se aproximar de ti por meio do jejum e da oração. Pedimos que a tua unção repouse sobre o nosso canal Palavra Viva e que alcancemos aqueles que estão buscando aprender e crescer em sua fé. Que nosso conteúdo seja uma fonte de inspiração e instrução para todos aqueles que desejam jejuar de maneira correta e encontrar resposta às suas orações. Senhor, agradecemos por este momento de oração e por nos permitir aprender mais sobre o jejum e a oração. Pedimos que nos guies em cada passo, para que possamos caminhar em obediência e submissão aos teus ensinamentos. Que o poder do jejum transforme vidas e nos leve a um nível mais profundo de comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Que essa oração alcance o coração daqueles que buscam aprender sobre o jejum e a resposta de oração. Que seja um incentivo para todos os que desejam jejuar corretamente e experimentar a presença e o poder de Deus em suas vidas. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, compartilhando o conhecimento que Ele nos concede para a glória do seu nome. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final deste vídeo inspirador sobre o jejum e a oração. Esperamos que as palavras compartilhadas tenham tocado seus corações e despertado um desejo ainda maior de buscar a presença de Deus por meio dessa prática espiritual profunda. Antes de encerrarmos, quero convidá-los a se inscreverem no canal Palavra Viva. Ao se inscreverem, vocês terão acesso a conteúdos edificantes, estudos bíblicos, mensagens inspiradoras e muitos outros temas que fortalecerão sua fé e seu relacionamento com Deus. Não percam a oportunidade de fazer parte dessa comunidade que busca crescer espiritualmente e conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Além disso, queremos ouvir de vocês. Deixem nos comentários seus testemunhos de jejum, oração e fé. Compartilhem como o jejum tem impactado suas vidas, como Deus tem respondido às suas orações e como a fé tem sido fortalecida nessa jornada. Seu testemunho pode ser uma fonte de encorajamento e inspiração para outros irmãos e irmãs que estão assistindo a este vídeo. Lembre-se de que o jejum e a oração são ferramentas poderosas que nos aproximam de Deus e nos capacitam a viver vidas cheias de propósito e impacto. Não negligencie essa prática espiritual valiosa que pode transformar sua caminhada com o Senhor. Aproveitem esse tempo para se dedicar ao jejum com propósito, para buscar a face de Deus e experimentar a resposta de oração em suas vidas. Que esse seja o início de uma jornada de intimidade e crescimento espiritual. Agradeço a cada um de vocês por acompanharem este vídeo até o final. Que o Espírito Santo continue a guiar e fortalecer vocês em sua caminhada de fé. Não se esqueçam de se inscreverem no canal Palavra Viva, deixarem seus testemunhos nos comentários e compartilharem esse conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus os abençoe ricamente, que suas orações sejam respondidas e que o jejum se torne uma prática constante em suas vidas. Até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém.